Brasil e no mundo. E é por isso que a gente está aqui. A sífilis é uma doença que tem um agente etiológico conhecido há muito tempo. Os métodos diagnósticos são relativamente simples e baratos. E o tratamento nem se fala, né? O tratamento principal é a penicilina cristalina, ou penicilina benzatina, enfim, a penicilina, que é uma droga barata, com poucos efeitos colaterais. E mesmo assim a gente continua tendo uma frequência muito grande aí na população mundial. Ela continua sendo um grande problema de saúde pública no mundo. E a OMS estima que cerca de 6 milhões de pessoas por ano são acometidas pela sífilis. Em 2016, no Brasil, o Ministério da Saúde declarou a sífilis como um grave problema de saúde pública ainda, e a gente discute quais seriam... Wallace, eu não estou te ouvindo. Wallace? Alô? Acho que aconteceu alguma coisa aí. Dá um sinal pra gente, Wallace, pelo chat. Ju, tô tentando ligar para ele, para falar com ele, não sei o que houve. Tá. Ó, ele tá me ligando, peraí. Tem um lugar no minicórdio, sem querer escolher uma errada. De novo. Caiu? Tá ouvindo a gente que parou aquilo. Mas o jogo tava mexendo. Cadê o telefone? Só me fala. Tá no mudo, Wallace, não tô te ouvindo, não. E agora? Agora eu tô te ouvindo. Vê se fica melhor. Vou aprender a tela. Você já compartilhou a tela? Consegue ouvir? Sim. Tô ouvindo bem. Consegue ouvir? Sim. Tá, então melhorou. Foi Vocês ouviram alguma parte ou não ouviram nada? Eu acho que o fone não tá legal. Quando você bota o fone, tá dando maior interferência. Agora, tá dando interferência? Não. Não? Então tá, então vai. Tá. Acho que fica mas tudo bem. Tá, vou colocar. Eu ouvi o trum agora. Vocês ouviram alguma coisa ou não ouviram nada? Ouvimos até a parte que você estava falando, estava no slide da OMS. Esse aqui. Isso, esse aí. Tá. Continua ouvindo, né? Isso, continua. Sim, então, eu estava dizendo que 6 milhões de pessoas por ano no mundo são acometidas e, desde 2016, é considerada no Brasil um grave problema de saúde pública. Além, obviamente, das questões socioeconômicas, do baixo nível socioeconômico que está associado, né, a não só a grande prevalência de sífilis, mas das outras infecções sexualmente transmissíveis também, inclusive HIV, além dessas mazelas, né, sociais e econômicas, a gente sabe, por exemplo, que as infecções sexualmente transmissíveis são mais prevalentes na população negra, parda, na América Latina, assim como na África, enfim. Existem outras questões que são discutidas também como possíveis fatores envolvidos aí na perpetuação da infecção nesses níveis tão elevados. Uma delas tem relação com a redução de práticas sexuais seguras. Na década de 80, 90, com o advento da
da AIDS, né? Houve um temor muito grande da população. As pessoas passaram a usar com mais frequência, né, o preservativo, e à medida que houve, né, o conhecimento maior do HIV, desenvolvimento de diagnóstico e tratamento efetivo com menos efeitos colaterais, esse otimismo todo do tratamento antirretroviral, associado a um cansaço, né, da prevenção do HIV com a camisinha, por exemplo, isso gerou o abandono do preservativo, e aí com essa questão da segurança do tratamento, mas se por um lado você não tem a transmissão do HIV, né, por outro, as outras infecções sexualmente transmissíveis não podem ser prevenidas dessa forma e dependem, né, do uso de preservativo. O aumento do uso de drogas recreativas, disfunção erétil, a questão da disfunção erétil, né, o uso de Viagra ou qualquer outra medicação dessas, elas aumentam o tempo, né, que o indivíduo pode ter relações sexuais, e com isso também aumenta a possibilidade dele ter múltiplos parceiros, né, numa eventual situação, e com isso aumenta a exposição. Outras questões são as estratégias para redução do risco para HIV. A gente fala com pouca frequência em PrEP, né, que é que é a medicação pré. Wallace, a gente não está te ouvindo. Eu acho que é o seu fone. Melhorou? Melhorou bem. Eu acho que é o fone de ouvido. Enfim, essas estratégias para redução do risco para HIV, o PrEP, por exemplo, né, elas diminuem a transmissão, a chance de transmissão do HIV, mas não protege contra as outras infecções sexualmente transmissíveis. A relação entre pessoas HIV positivos, eles têm como eles já têm HIV, eles acabam se sentindo mais livres, né, para não usar preservativo, e com isso se expõem mais. O UNAIDS declarou, depois, claro, né, de várias evidências científicas sobre a transmissão por via sexual, que a carga viral indetectável significa que o indivíduo não transmite a infecção por via sexual. E a outra questão é sexo oral. Assim, a gente percebe, quando conversa com pacientes, com as pessoas, que mesmo quem usa preservativo, para o sexo oral, em geral, não usa. A redução da mortalidade por AIDS também, com isso a gente tem um aumento da população de risco para sífilis, e essas são possíveis causas para esses elevados. E a modernidade trouxe para a gente muitos benefícios, mas o uso da internet, né, esses aplicativos para encontros, né, hoje é muito fácil você, com o aplicativo, encontrar quantas pessoas tem no raio de 100 metros disponíveis aí para uma relação fortuita. Isso gera a possibilidade de aumento dos números de parceiros num tempo mais curto, mas ela também gera um outro problema, que é o anonimato, traz para a gente uma dificuldade, que é a rastreabilidade. Acho que tem alguém com o microfone aberto aí. A dificuldade de rastreabilidade, uma vez que você diagnostica uma infecção numa pessoa, você tem dificuldade aí de saber quais são os parceiros, né, sexuais, para dar a oportunidade deles também se diagnosticarem e tratarem. Enfim, essas são algumas possibilidades. O treponema pálido, em 1905, foi isolado e bem descrito. A gente sabe que é uma bactéria, uma espiroqueta, né, um germe espiralado. A história natural da sífilis é resumida nesse quadro. Eu vou falar um pouquinho. Assim, após a inoculação, após a infecção inicial, né, daquela relação, existe uma disseminação do germe pela via linfática, né? Ela vai para os gânglios linfáticos, e em 2 a 6 semanas vem a sífilis primária, que é a primeira manifestação em geral da sífilis, que acontece 2 a 6 semanas após aquela infecção. A sífilis primária é caracterizada pelo cancro, aquele cancro duro que a gente sempre fala, mas nunca vê, né? Uma lesão, em geral, indolor, com os bordos elevados, o fundo limpo, pode ser acompanhada de linfadenopatia regional. A gente, em ginecologia, tem mais dificuldade em obstetrícia de ver, porque muitas vezes a lesão pode estar presente lá na vagina, no colo,
E eu acho que isso também traz uma outra questão, é que talvez a gente não examine tanto assim as pessoas. Muita gente pega diante de um resultado, às vezes positivo, de VDRL, não senta e reavalia a paciente como um todo. Seria uma reflexão que eu queria trazer. Depois dessa infecção da sífilis primária, 1 a 2 meses após essa infecção, a gente pode ter uma fase secundária. A sífilis secundária vai ter sintomas gerais, o indivíduo pode ter febre, mal-estar geral, rash cutâneo, linfadenomegalia. É uma síndrome de mononucleose-like, pode ser mais ou menos grave, né? Isso varia de indivíduo para indivíduo, mas uma coisa que chama muita atenção no rash é o acometimento das regiões palmares e plantares. Isso é bem interessante. Depois do secundarismo, ela pode evoluir para uma fase latente precoce, e aí a gente vai classificar como fase latente precoce a fase assintomática com menos de 1 ano de infecção, tá? Período menor ou igual. A partir de 1 ano, ele pode passar para essa fase latente tardia. Existe a possibilidade também de alternância, dele caminhar para a fase latente e voltar depois a ter manifestações secundárias, ou ele pode pular também da fase primária direto para uma fase latente e ficar até para o resto da vida sem nenhum sintoma. Depois da fase secundária ou latente, depois de muitos anos, né, 5, 10, 15 anos, ele pode desenvolver, então, a sífilis terciária, e aí as manifestações são diversas, pode ter manifestações cardiovasculares, agônia... Oi? Oi? As manifestações são diversas, pode ter cardiovasculares, sífilis ocular, óptica, ou a neurocardia. Alô? Oi. Uma outra possibilidade, que está lá em cima, voltando à infecção, é de acometimento do sistema nervoso central mais precocemente. A gente fala um pouco disso, mas existe essa possibilidade, com ou sem sintomas. Você pode desenvolver a forma de neurosífilis de uma forma meningia ou meningovascular, e existe uma outra entidade que é separada, que não é considerada neurosífilis, que é a sífilis ocular ou ótica. Ela pode acontecer precocemente, nessa fase inicial, ou ela pode ser classificada lá na frente, dependendo do tempo de evolução, como sífilis terciária. E o tratamento da sífilis terciária ocular é diferente das outras da sífilis terciária. É o mesmo tratamento da neurosífilis tardia. Então, a gente tem, baseado nessa história natural, formas evolutivas bem estabelecidas. Formas precoces, sífilis primária, secundária e latente precoce, quando tem menos de 1 ano de evolução. E aqui as formas tardias, com mais de 1 ano de evolução, a sífilis terciária e a neurosífilis tardia. Na terciária, eu estou incluindo aqui a goma, as manifestações cardíacas e a sífilis ocular e ótica. E o nosso problema, né, hoje, é a sífilis congênita, que advém, né, da passagem do treponema pálido de uma mulher durante a gestação para o seu concepto. A gente sabe que, assim como para as outras infecções perinatais, para a sífilis, o risco de infecção fetal ele é diretamente proporcional à idade gestacional. Significa que quanto mais avançada for a gestação, maior é a chance de transmissão vertical. Isso porque aquela superfície placentária, circulação, obviamente, estão mais desenvolvidas, e aí existe uma facilidade maior de passagem do treponema. Existe uma relação inversa com relação ao tempo de doença. Significa que nas formas precoces é mais fácil de transmitir, porque existe uma bacteremia maior à medida que a evolução, que ocorre a evolução da doença, essa bacteremia tende a diminuir bastante, e existe uma chance menor, então, de transmissão, quanto maior for o tempo de doença. E a gravidade da infecção é inversamente proporcional à gestação, assim como para as outras infecções, porque no início da gestação, na fase crítica, morfogênese, se o feto for acometido, ele vai ter mais problemas, ao passo que no final da gestação, ele estando já formado, o comprometimento dele vai ser menor. Então, a sífilis na gestação, ela pode ter alguns eventos adversos. Abortamento e morte perinatal são muito frequentes. A gente, às vezes... Só um minutinho.
Só um minutinho. A gente, às vezes, não se dá conta de que a frequência disso é muito alta, e pode chegar a 40% de somatório, né, de abortamento e morte perinatal, prematuridade, baixo peso ao nascer, anomalias congênitas, as disfunções orgânicas e as deformidades em geral são diagnosticadas ao nascimento ou então ao longo do acompanhamento de puericultura. Deformidades são manifestações mais tardias, em geral depois do segundo ano de vida. Então, pela OMS, pelas estatísticas de 2016, a OMS estimou em quase 1 milhão o número de gestantes infectadas, levando a mais de 600 mil casos de sífilis congênita e mais de 200 mil mortes fetais e neonatais. Então, realmente, os números são bem absurdos e muito impactantes. A sífilis, como todos sabem, é uma doença de notificação compulsória. Acho que a gente, médico, às vezes se envolve muito pouco com isso, mas é fundamental a notificação. Eu acho que, para quem não sabe, a notificação deve ser feita semanalmente, de sífilis congênita e sífilis em gestante. Essas são as 3 situações. Eles mudaram em 2017 os critérios de notificação de gestante. Então, para gestante, eles fecharam mais, e com isso a gente teve um aumento do número de notificações de casos em gestantes. E na sífilis congênita, eu destaquei essa última linha, que para mim foi maravilhoso, que foi a retirada do tratamento da parceria sexual como critério para sífilis com tratamento adequado. Então, hoje, a mulher tratando, né, tendo critérios de resposta imunológica, boa resposta imunológica, independente da parceria sexual ter tratado ou não, essa criança vai ser avaliada baseado no tratamento da mãe. Isso é muito bom porque a gente, com muita frequência, tinha dificuldade na internação, porque as mulheres, às vezes, perdiam contato com o parceiro, não tinham contato, ou ele não queria tratar, e a criança acabava sendo penalizada por causa disso. Uma outra questão importante para a gente que trabalha em maternidade são essas situações aí de natimortalidade, abortamento, casos de dropsia fetal não imune, que não tem diagnóstico. A gente precisa valorizar e investigar esses casos também, notificar como casos suspeitos quando tiver um teste positivo para sífilis, e solicitar anátomo patológico. A gente, com muita frequência, despreza a placenta, o concepto, mas é fundamental a gente fazer a solicitação, porque ele muitas vezes nos ajuda. Eu participava, né, durante alguns anos, da comissão de óbitos lá da Maria Amélia, durante 6 anos, e a gente, durante um tempo, teve um serviço de patologia muito bom, e a gente fechou vários diagnósticos baseados na patologia da placenta, e, claro, com os outros dados clínicos e tudo, né, de óbito, de natimortos por sífilis congênita. No Brasil, a gente observa um aumento da notificação de sífilis adquirida na gestação e sífilis congênita. Obviamente, a gente não controlou a doença, então esse aumento pode estar acontecendo, mas não na mesma proporção que a gente observa aqui em termos de notificação. O que aconteceu, provavelmente, foi a melhoria na qualidade da notificação. Então, de fato, a gente tem a perpetuação da infecção, mas esse aumento assim, tão expressivo não é porque a gente teve isso tudo de casos novos, não. A outra questão aqui é que a gente observa que o número de casos de taxa de detecção de sífilis na gestação, ele aumentou mais proporcionalmente quando comparado com o sífilis congênita. É por causa daquela modificação dos critérios que eu falei. Eles ampliaram as condições para a notificação de gestante, e com aquela redução dos casos do parceiro sexual, com a exclusão do parceiro sexual, a gente não teve esse aumento tão expressivo aqui quando se trata de sífilis congênita. Aqui mostra a divisão do preto é o Brasil, né? E as outras cores são as outras regiões do Brasil. A região sul e sudeste são as que têm níveis mais elevados. Assim, são áreas mais populosas, tem grandes centros e tudo, mas também tem serviços de notificação melhores, e por isso tem números mais altos. Se a gente for observar, por exemplo, o Nordeste, que é o de vermelho, a gente vai observar que de 2016 para 2018,
o número de notificações quase que triplicou. Não é porque o número de casos triplicou, provavelmente eles investiram em serviços de vigilância epidemiológica e aí a notificação foi mais próxima da realidade. O mesmo acontece com a sífilis congênita. Vou falar um pouquinho de laboratório, porque uma boa parte da compreensão de sífilis, né, e do acompanhamento, ele é baseado no laboratório. Claro que a gente são exames complementares, a gente tem anamnese, exame físico, a história, claro, é sempre importante, o exame também, mas a gente sabe que os exames laboratoriais vão ser, para nós, uma base aí para o diagnóstico e acompanhamento. Eu coloquei principalmente os testes treponêmicos e não treponêmicos na avaliação, porque o diagnóstico pelo exame direto, ele tem algumas limitações, né? Aquele exame de campo escuro que a gente estuda, ou as colorações para treponema, elas só são possíveis de ser realizadas quando existem lesões infectantes, lesões com treponema, que são duas situações, que é a sífilis primária, você, né, pegar aquele material, a secreção da lesão, do cancro, ou a segunda situação seria na fase do secundarismo, as sífilides, que são altamente infecciosas, e aí a secreção dali também daquelas lesões. Mas, mesmo nessas situações, isso exige um laboratório com um técnico que tenha preparo, né, que tenha treinamento para fazer, não só a coloração, mas a identificação do treponema. É importante dizer que lesão oral, por exemplo, você não pode avaliar secreção de lesão oral, porque existem treponemas que são saprófitas na cavidade oral, então isso é um fator de confundimento, se a pessoa não levar isso em consideração, vai fazer um diagnóstico equivocado. Então, a gente acaba baseando mesmo nos testes sorológicos. Os testes treponêmicos têm uma sensibilidade, uma especificidade maior e ficam permanentemente positivos. Eles são uma marca sorológica para a gente. Ao passo que os testes não treponêmicos, eles servem para monitorização, porque eles não são como são os treponêmicos, só qualitativos. Eles são quantitativos, eles conseguem dar para a gente os títulos e, com isso, a gente monitora. São de rápida e simples execução. Esses são os principais testes, os mais usados para a gente, dos treponêmicos, são FT-ABS, e vale, eu acho que, destacar os testes rápidos, que hoje tem uma importância muito grande na prática clínica, sobretudo na obstetrícia. E não treponêmico, o VDRL é o mais utilizado, e o RPR. Essa aqui seria a evolução natural da doença, e como é que se comportam os exames laboratoriais de acordo com a fase clínica. Então, inicialmente, os dois são negativos. O primeiro teste a ficar positivo é o teste treponêmico, está aqui representado FT-ABS e outros. E depois é que o VDRL começa a se elevar. Eu vou tratar os não treponêmicos como VDRL para facilitar. E aí, ao longo da infecção, depois de muitos anos, na fase latente tardia, o VDRL, ele tende a diminuir os títulos, ao passo que o treponêmico fica positivo durante muito tempo. Ele até pode ficar negativo, mas em situações mais raras. Quando solicitar um VDRL? Hoje, a recomendação é que a gente amplie a solicitação de VDRL. A gente deve oferecer para as mulheres em consulta ginecológica, para os pacientes clínicos em exames de rotina, exames admissional, demissional, na nossa realidade de pré-natal, na maternidade, em situações de abortamento e parto, e em qualquer pessoa sexualmente ativa, independente dela ter ou não alguma queixa de infecção sexualmente transmissível. Essa é uma estratégia para eliminação, né, para erradicação da infecção. Então, por isso que a gente amplia. Então, você oferece o teste, sempre que você tiver oportunidade. A gente não pode perder a chance de diagnosticar e tratar uma doença que tem tantas repercussões negativas quando isso não é feito. O teste rápido na gestação, essa foi uma estratégia muito importante do Ministério da Saúde no Brasil, porque ele tem uma grande vantagem em relação ao VDRL. É o diagnóstico imediato, em tempo real, né? E aí, a recomendação é que se solicite na primeira consulta pré-natal. A gente sabe que as unidades básicas de saúde hoje, quando a mulher faz um TIG, aquele teste imunológico da gestação, eles automaticamente já fazem teste rápido. Não fazem só, o Ministério da Saúde não prevê só o teste rápido para a sífilis, mas também para HIV e para as hepatites virais, isso é fundamental. Mas o de sífilis, uma vez que o teste rápido é positivo,
ele te dá a oportunidade de, naquele momento, já fazer a primeira dose da penicilina, a benzetacil, penicilina benzatina, e depois seguir com a investigação. E aí você solicita o VDRL, e de acordo com o título e com a história clínica dela, você vai definir se ela precisa ou não fazer as demais doses. A outra oportunidade é o terceiro trimestre, e aí os protocolos, CDC, enfim, todos falam que no protocolo de rastreamento, 28 semanas seria razoável, em torno da 28ª semana. Nem todos os protocolos do mundo prevêem esse segundo exame. E a outra oportunidade é no parto ou no aborto. Além de, em qualquer momento do acompanhamento, qualquer exposição ou qualquer relato, evidência de violência sexual, o teste rápido também deve ser realizado. Obviamente, o teste rápido é realizado, como ele é um teste treponêmico, realizado para as pessoas que não têm história de tratamento prévio. Para essas, a gente tem que pedir testes não treponêmicos, no nosso caso, VDRL. É fundamental, sempre falo isso, né? Quando você faz um diagnóstico de uma infecção sexualmente transmissível, de sífilis, HIV, você não está dando um diagnóstico de uma doença que é idiopática, como hipertensão, né? Não, você está falando da vida íntima daquela pessoa, você está entrando na família dela. Esse diagnóstico coloca em xeque a estabilidade da família dela, coloca em xeque a relação, a credibilidade do casal, tem muita coisa envolvida. Então, não dá para dizer, não, seu teste foi positivo, VDRL, sabe? Você precisa ter muito tato e delicadeza ao lidar com esse tipo de assunto. A gente precisa manter a confidencialidade do teste. Eu acho que isso aqui é importante, sobretudo num cenário de estratégia de saúde da família, onde outros atores participam muito da assistência à saúde. Por exemplo, o agente comunitário de saúde, ele não é um profissional de saúde, ele não é um médico, não é enfermeiro, ele não tem o mesmo comprometimento de juramento, né, de ética que a gente tem, e ele é também um membro da comunidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente lida com HIV, com essas infecções, porque pode ser que a comunidade inteira fique sabendo, né, através dele. E as pacientes ficam muito inseguras com isso, eu vejo principalmente com HIV, que muitas mulheres não querem, por exemplo, retirar a medicação dela, o antirretroviral, no posto de saúde perto de casa, para que as pessoas não saibam. A outra questão é o apoio emocional. Diante de um diagnóstico, a gente sempre tem que garantir o tratamento do casal. Essa é uma dificuldade que a gente tem muita gente tem dificuldade de abordagem, né, do parceiro, ou de captar, de trazê-lo para a consulta, mas é fundamental tentar. A investigação de outras infecções sexualmente transmissíveis, toda infecção sexualmente transmissível, né, o diagnóstico de uma é fator de risco para as demais, então a gente precisa, na investigação, incluir as outras. Explicar, enfim, conversar sobre as consequências da doença, principalmente na gestação, né, o comprometimento aí a probabilidade, né, de comprometimento as chances de comprometimento do feto e a garantia de tratamento e acompanhamento dela, integral. Em relação aos exames laboratoriais, essas questões aqui, são fundamentais para a nossa prática. Primeiro, esse primeiro ponto, eu já tive algumas discussões, inclusive com o laboratório, por causa da titulação, né? O próprio Ministério da Saúde coloca que o resultado deve ser expresso em frações a partir de 1:2. A gente vê com muita frequência 1:1. 1:1 não é nada, né? Negativo. E isso atrapalha muito a nossa avaliação, né? Inclusive para as crianças quando nascem, esse diagnóstico de 1:1. Esses testes do VDRL, os testes de aglutinação, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver ou de fazer, é porque eu numa dessas, na época de direção e tudo, eu tinha proibido, né? Eu tinha recomendado, não proibido, mas recomendado que os testes não fossem, que eles não dessem nenhum laudo a partir de 1:1. E aí eu fui ao laboratório, inclusive, conversar com os responsáveis técnicos, e eu pedi para participar da execução. Eu falei, não, eu quero ver, então, o teste, vamos ver. E aí, quando você participa, que você olha, que eles colocam na lâmina lá, fazem a reação, sabe? Existe subjetividade também na avaliação. E esse 1:1, 1:2, é muito difícil você, às vezes, distinguir.
Eles me mostraram que seria 1 para 1, e na minha avaliação, assim, eu tive a impressão de que era negativo. A outra questão é o monitoramento das gestantes. Como a gente faz o monitoramento mensal, o VDRL todo mês, as pessoas têm a impressão de que elas precisam adotar uma conduta de um mês para o outro. Mas a gente vai ver, eu vou falar dos conceitos adiante, que, na verdade, a única finalidade de fazer o VDRL mensal numa gestante é observar se ocorre o aumento dos títulos. Isso, para a gente, seria muito ruim. E aí, na eventualidade do aumento do título, você tem que pesquisar se houve reinfecção, se ela tem sinais, sintomas de doença, alguma outra coisa. Mas ele não é para gerar angústia quando o teste, por exemplo, ele se mantém estável durante 1, 2 meses. A partir de 3 meses é que a gente vai considerar essa avaliação. A outra questão é o que teste treponêmico, ele deve ser feito próximo ao tratamento. Às vezes, o VDRL é feito num mês, ela volta no mês seguinte para checar o exame, ou às vezes volta mais de um mês depois, e aí você institui o tratamento. Começa a primeira semana de benzetacil. Só que ela já teve esse mês ou mês e meio. Isso significa que durante esse período, o título dela, que era X, ele pode estar muito maior. E aí, quando você fizer no mês seguinte o VDRL, você vai observar, às vezes, um título maior do que aquele lá de trás, não porque você não teve sucesso no tratamento, mas porque o tratamento não foi iniciado no mesmo momento em que aquele teste foi feito. Então, se não for possível, pelo menos esse tipo de avaliação, de julgamento, a gente precisa ter. E, na prática, a gente não observa isso. A outra questão é usar sempre o mesmo método. Não adianta fazer o RPR num mês e VDRL no outro, porque o laboratório agora usa outro kit, e você achar que você pode continuar o mesmo acompanhamento. Não dá, porque metodologias diferentes, elas podem gerar resultados diferentes. Mesmo que eles sejam próximos, você perde aí, né, a confiabilidade no método para o monitoramento. Então, são detalhes, às vezes, né, que a gente, na prática, não leva em consideração. E a interpretação aí é uma loucura, né? A gente começa a ter alguns problemas. Tem que levar sempre em consideração também a possibilidade de falso positivo e falso negativo. Outras infecções, o próprio HIV, hanseníase, malária, podem gerar falso positivo num teste não treponêmico. Eu não falei, mas a gente sabe que o teste treponêmico, ele não é específico porque ele é feito baseado na detecção de anticorpos contra fosfolipídios de membrana, né? Então, você tem aquelas micelas de fosfolipídios, os anticorpos, eles vão se unindo e formam aquela aglutinação. Por isso que ele acaba sendo, às vezes, positivo em outras situações, como, por exemplo, doenças autoimunes, lúpus, SAF. Usuários de drogas injetáveis podem ter testes falsos positivos, e gestantes, que é a nossa população. Então, assim, a gente já começa com esse problema, que gestante, por si só, o que, em geral, a gente observa é que os falsos positivos, eles vêm em baixos títulos. Então, títulos até 1 para 4, a gente considera que isso pode, não tendo história compatível, tendo um treponêmico negativo, que ele é falso positivo. Quando a gente tem um título maior que 1 para 8, né, a partir de 1 para 8, aí a chance de falso positivo é menor. E os falsos negativos? Falso negativo, efeito prozona. Eu falei que os anticorpos se ligam àqueles fosfolipídios de membrana para para aglutinar, mas se houver um excesso de anticorpos, essa reação ótima não acontece. Os anticorpos saturam os fosfolipídios, eles acabam não aglutinando, eles ficam separados e cheios de anticorpos, e aí o teste vai ser falsamente negativo, isso se resolve com a diluição. Você faz sucessivas diluições até conseguir um resultado positivo. Se você, depois de uma determinada diluição, não obtiver, realmente é negativo. A janela imunológica, um VDRL negativo pode ser porque ainda não tenha tido tempo dele ficar positivo. As fases tardias da doença, a gente viu lá naquele gráfico, depois de muitos anos há uma queda nos títulos, e ele pode, inclusive, ficar negativo. Ou as limitações do teste mesmo que você utilizou. Essa é a maneira mais fácil de interpretar, mas eu vou dar a maneira mais difícil para a gente começar. Então, eu vou falar rapidamente de um por um, achei que seria melhor. A primeira situação aqui é dos 2 testes positivos.
Gente, se a gente tem, eu vou usar teste rápido como sinônimo de treponêmico. Se tem um teste rápido positivo e um VDRL positivo, as duas possibilidades, você está diante de duas possibilidades. Uma é o diagnóstico de sífilis. Se for sífilis, você vai classificar e vai tratar de acordo com o seu estágio clínico. Só não será sífilis se a pessoa tiver um histórico de tratamento. Então, ela tem um histórico documentado de tratamento com boa resposta imunológica, você não precisa nem notificar. É uma cicatriz. Agora, se não for documentado, você vai ter que fazer a primeira dose e concluir a sua investigação. A outra possibilidade é um teste rápido positivo com VDRL negativo. Ou essa pessoa teve uma infecção recente e ainda não deu tempo do VDRL ficar positivo, ou ela já teve um tratamento anterior e o VDRL ficou negativo, mas aí ela vai ter a história e o tratamento, e se não for essa situação, você vai precisar fazer um terceiro teste, que é um novo teste treponêmico com uma metodologia diferente. Vai ser o tirateima. Se por uma metodologia diferente, o teste treponêmico agora vier não reagente, é um falso positivo. Aquele teste rápido foi falso positivo. Então, você esquece e parte e segue a vida. Agora, se ele vier positivo, aí você confirma, então, o diagnóstico de sífilis e repete esse VDRL em 30 dias. Porque se ela tem um treponêmico positivo, dois treponêmicos, o treponêmico positivo e ainda não tem não treponêmico positivo, ele, em 15 a 30 dias, ele vai ficar positivo. A outra possibilidade eu acho que isso aqui é talvez uma dificuldade, é quando o treponêmico é positivo, passou aí? Passou, né? O não treponêmico é positivo e o treponêmico também. Esse é o mais fácil, porque ou ela já teve tratamento anterior, documentado, ou você está diante de um diagnóstico de sífilis e não tem muito o que discutir. Essa é a terceira situação, é muito parecida com aquela outra, quando você tem um teste rápido, não reagente, e um VDRL positivo. É provavelmente um caso de falso positivo, né, no teste não treponêmico. E aí, isso acontece quando a titulação é baixa, eu já falei isso, mas se a titulação for alta, aí você precisa fazer um teste treponêmico com a metodologia diferente. É muito parecido com aquele outro fluxograma anterior. Tá confuso ou tá tranquilo? Wallace, tá me ouvindo? Tô. Oi. Volta só no anterior pra gente, porque eu acho que esse slide, essa sequência que você fez é fundamental, que é a nossa discussão do dia a dia. Tudo positivo, é sífilis. Ou então ela já tratou. Isso, tá. É isso. Esse aqui não. Esse aqui, o VDRL é positivo, mas aí quando você faz um treponêmico, ele vem negativo. Certo. Provavelmente isso é um falso positivo, né? Porque a gente sabe que o não treponêmico, ele não é um teste específico, enfim. E aí você só vai achar que isso é sífilis se a titulação dela for alta. Certo. Aí você vai precisar de um outro teste treponêmico com uma metodologia diferente para fazer o tirateima. Se ele vier positivo, você confirma a sífilis. Isso, por exemplo, se ela fez um teste rápido, você passa para um FKBS. Por exemplo. Certo. Entendeu? Aí sim, aí você, com esse tirateima, você conclui se é ou não então. Né? Eu acho que essa é a situação mais, assim, corriqueira. E a outra situação é no teste negativo, seja treponêmico ou não, enfim, ausência de infecção. Isso aqui não tem mistério, né? Wallace. Oi. Qual a situação que eu faria primeiro um não treponêmico reagente e depois precisaria fazer um treponêmico? É porque, Rafaela, existem duas metodologias de diagnóstico laboratorial. Uma é a metodologia tradicional, que é aquela que a gente usa os testes não treponêmicos, que a gente classicamente usava. Mas, atualmente, a gente tem usado com muita frequência, por causa dessa popularização do teste rápido, a metodologia que é chamada de reversa. Não existem ainda assim, estudos, né, dizendo qual seria a melhor metodologia
E depende muito da disponibilidade do método no serviço. Se você for numa unidade básica de saúde, você vai ver que ele tem muita facilidade com o teste rápido, muita gente treinada para fazer. A vantagem do teste rápido, como eu disse, é o diagnóstico em tempo real e já a oportunidade de fazer uma primeira dose. Certo. Né? Mas não tem, assim, não tem nenhum estudo dizendo isso, né? Sim. Não, eu questionei porque nessa situação que você falou, o não treponêmico dando reagente, eu já consideraria que o teste rápido fosse positivo, né? Então, mas é porque a gente está acostumado a tratar laboratório. Isso está errado. Porque a gente precisa conversar com a paciente, porque às vezes a suspeição é muito alta, às vezes não. A paciente pode dizer que não teve exposição e tudo, e aí você vai pedir um treponêmico, por exemplo, para confirmar ou não aquele diagnóstico. Assim, eu já tive situações de vivenciar esse tipo de coisa, né? Eu fiz uma vez um pré-natal de uma mulher e tinha todos os testes negativos, tinha uma questão lá com o plano de saúde e ela pariu numa outra maternidade, numa maternidade pública. E aí, quando ela internou, ela fez um VDRL que veio positivo. Isso foi um estresse, né, no puerpério, quando falaram com ela ligou para o marido, brigou. Aí a mulher briga antes de qualquer coisa. E ele depois me ligou, falou, doutor, não sei o que aconteceu. E aí eu falei, gente, se vocês têm segurança, a gente vai esperar o teste treponêmico. E ele veio não reagente, entendeu? Eles tinham segurança. Então, você conversando, né? Você às vezes consegue, sim, determinar isso. Agora, ela fez um treponêmico. Agora, se ainda persistisse a dúvida, aí eu teria que fazer um terceiro teste, outro teste treponêmico, né, para definir se aquele foi um resultado mesmo falso ou não, entendeu? Entendi. É isso. Quando você não tem a história, alguma coisa assim, você faz o terceiro ou quando o título é alto, né? O título dela era baixo, tá? É uma outra situação. Então, uma vez diagnosticado, a gente tem que tratar. Eu falei que a penicilina é a droga de escolha, é o único tratamento adequado para gestante, não só para gestante, tá? A penicilina também é o único tratamento adequado para neurosífilis e para sífilis terciária, ocular e óptica. Não se admite outro tratamento para essas condições, tá? Então, a gente vê com alguma frequência, não com muita, né? Mulher dizendo que tem alergia, ou, né? Raramente alergia, às vezes ela teve alguma reação, alguma coisa que não necessariamente foi alergia. Tem uma publicação da Conitec que eles fizeram um levantamento científico, um estudo, e a conclusão foi que a probabilidade de uma reação anafilática com penicilina é de 0,002%, é muito baixo. Então, o medo de reação anafilática não deve ser um fator para impedir o tratamento de uma gestante com sífilis. Não deve, tá? A sífilis, ela deve ser tratada, então, com penicilina na gestação, de acordo com a fase clínica. Os casos de sífilis recente, com um tempo menor ou igual a 1 ano, a penicilina benzatina vai ser usada em 2.400.000 unidades, divididas no glúteo. Quando não é possível fazer injeção no glúteo, essa é uma outra questão que já me perguntaram, né? E aí, será que tem que internar para fazer venoso? Não. Existe a possibilidade de fazer no quadríceps femoral, você pode fazer no vasto lateral da coxa. É uma musculatura que suporta esse tipo de medicação. Aí você perguntar, que situação que não poderia usar o glúteo? Às vezes prótese, né? A pessoa pode ter colocado e não vai querer fazer injeção no glúteo, nem deve, né? No caso de sífilis tardia, com mais de 1 ano de evolução, aí são as 3 doses divididas, né? Um intervalo de 7 dias entre elas. Outra questão importante é desse intervalo. Muita gente tem dúvida, e se ela perder a segunda dose 7 dias depois? Essa é uma questão prática importante. O Ministério da Saúde coloca uma margem
de mais 7 dias. Então, se em 14 dias ela não fizer aquela dose, aí o tratamento dela é invalidado, ela tem que voltar do zero e iniciar tudo de novo. Então, ela fez quinta-feira passada, fez a primeira dose. Se ela não fizer hoje, na quinta, ela tem até a próxima quinta para fazer. Caso contrário, tem que começar e fazer todas as doses novamente. Se ela conseguir fazer da outra, você só dá continuidade ao tratamento. E aqui embaixo eu coloquei a sífilis, a neurosífilis, a sífilis terciária ocular. Uma vez diante desse diagnóstico, aí ela deve ser feita por via venosa e penicilina cristalina. Existe a possibilidade de usar penicilina G-procaína também, intramuscular, uma dose única diária, mas ela deve ser associada com probenicida. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Eu me lembro que eu aprendi isso há muito tempo na faculdade. A probenicida, ela diminui a reabsorção tubular renal, então ela aumenta o nível plasmático, prolonga, né, o nível plasmático da penicilina para favorecer o tratamento. Essa reação, Jarisch-Hexheimer, ela muitas vezes é confundida com alergia. Então, você pode encontrar, às vezes, alguma pessoa que tenha tratado, tenha tido essa reação e confunda isso com reação alérgica. Porque, além dos sintomas gerais, dor articular, ela pode dar rash cutâneo. Essas lesões, inclusive, assim, a reação pode até ser mais grave, mas, em geral, ela começa 2 horas após a administração, enfim, 1, 2 horas após, e em 24 horas está resolvida. Às vezes se prolonga um pouquinho mais, até 48 horas, e o tratamento é sintomático. Paracetamol, dipirona, para febre, para dor, e repouso. E tranquilizar a pessoa. Esse aqui é um dos conceitos, acho que é um dos mais importantes nessa discussão de hoje, sabe? Acho que se vocês saírem com isso aqui bem sedimentado, eu vou ficar muito satisfeito, que é essa questão da resposta imunológica adequada. O que a gente considera uma resposta imunológica adequada ao tratamento de sífilis? Atualmente, a gente considera que ocorreu uma resposta adequada com uma queda de 2 diluições em até 6 meses para os casos de sífilis recente e até 12 meses para os casos de sífilis tardia. Então, se você trata uma pessoa, você vai fazer o acompanhamento dela, se não for gestante, você vai fazer trimestral, se for, você vai fazer mensal. Mas, para considerar que a resposta dela foi adequada, esse aqui é o critério que você vai usar. Guarda essa informação. No segmento... Quer copiar isso? É que eu troquei na hora. No segmento da gestante, aí, uma vez diagnosticada a sífilis, institui-se o tratamento e mensalmente você vai fazer o VDRL. Se você tiver uma queda da titulação em 2 diluições em até 3 meses após a conclusão do tratamento, ótimo, a resposta dela foi muito boa e você segue o acompanhamento. Se, por outro lado, isso não acontecer, não significa que você vai retratar. Esse é um erro muito comum. Você vai investigar se houve reinfecção, investigar sinais e sintomas neurológicos, oftalmológicos, para o acompanhamento dela. Então, esses aqui é que são os critérios para retratamento. Se você observar aqui, o critério para retratamento, primeiro, é aquele conceito que eu coloquei lá, da queda de 2 diluições em 6 meses ou 12 meses, dependendo do estágio da sífilis, se for recente ou tardia. Ou se houver aumento da titulação em 2 diluições em qualquer momento. Então, nesse acompanhamento aqui, quando não há queda, se houver a elevação do título, aí sim, independente do tempo, você pensa aí que ela tem critério para retratamento. Ou se houver persistência ou recorrência de sinais e sintomas. Ela tinha rash cutâneo, febre, dor articular, e ela continua mantendo os sintomas mesmo após o tratamento, você deve pensar em retratamento. Quando você pensa em retratamento, é importante avaliar aí tudo de novo, zera tudo, sabe? Reavalia os sinais e sintomas, vê a questão epidemiológica, houve reexposição, você teve contato sexual com alguém que tem sífilis e não foi tratado, tem comorbidades, a gente sabe que HIV tem algumas particularidades, né? A chance de falha de tratamento, de neurosífilis é maior. Rever o histórico dela de tratamento, se ela de fato respeitou aquele intervalo, fez todas as doses,
a medicação que foi utilizada, né, para a gente é penicilina benzatina, reveja os exames laboratoriais, tudo isso tem que ser revisto. E você, na presença de critérios de retratamento, precisa pensar em avaliar os sinais neurológicos, sintomas neurológicos e oftalmológicos. Gente, isso é fundamental. Aí sim você pensa em retratar, em fazer mais 3 doses, ou até investigar neurocífilis, fazendo punção lombar, sendo a punção lombar sugestiva, aí vai ter que internar e fazer o tratamento venoso. Então, uma vez que a gente fez isso tudo, né, fez o acompanhamento da gestante, considerou todos aqueles critérios, a gente vai, na internação, considerar adequadamente tratados todas as mulheres que, todos esses critérios aqui têm que ser preenchidos, tá? Se tiverem sido tratados com penicilina benzatina, o início do tratamento tem que ser de até 30 dias antes do parto. Isso mudou também. Antigamente, era o término do tratamento. Agora facilitou. Então, ela começou o tratamento hoje. Se ela parir antes de 30 dias, a gente não considera adequado. Se for depois de 30 dias, está tudo bem. O esquema terapêutico dela tem que ser, obviamente, de acordo com o estágio clínico, né? Fazendo uma dose para sífilis recente ou 3 para tardia, ou se ela tiver neurocífilis, vai ser penicilina cristalina. Respeito ao intervalo recomendado de doses, com aquela margem de segurança de 14 dias. Avaliação em relação ao risco de reinfecção. Então, a qualquer momento, independente de ter tratado bem ou não, a gente precisa perguntar sobre a possibilidade de ela ter tido uma nova exposição, seja pelo parceiro, seja por uma nova relação, ou seja por violência sexual, enfim, essas questões devem fazer parte do nosso dia a dia, e a gente tem que ter no cartão pré-natal bem documentado que houve aquela queda do título do VDRL em pelo menos 2 diluições em 3 meses ou 4 em 6 meses. Aí você vai me perguntar, mas o critério não era de 2 diluições em 6 meses ou em 12 meses para sífilis tardia? Tá, mas uma coisa é o critério de cura, de acompanhamento e critério para retratamento, outra coisa é o critério para você considerar uma resposta adequada para a gestação, para que o bebê, né, seja ou não investigado, tá? Então, isso aqui, essa definição é para fins só de tratamento e para fins de investigação de sífilis congênita. Porque isso é uma confusão. De vez em quando eu vejo que as pessoas sofrem um pouco com isso. Se você fez o trabalho todo, se a gestante fez o dever de casa, tomou todas as doses, ao nascimento, você vai ter 3 situações. Quer dizer, 2 situações, né? Uma é o bebê que não foi exposto, mas as 2 situações para o caso de sífilis seria recém-nascido exposto a sífilis, só que se ela foi adequadamente tratado, não vai precisar nem notificar, ele vai passar para a avaliação, que é aquela avaliação do VDRL no sangue do bebê. Se o VDRL dele for igual ou menor que o título materno, está resolvido, ele vai para casa. Se o VDRL dele for 2 diluições acima do VDRL materno, mas é aquilo, né, do mesmo momento, isso significa que ele vai seguir o fluxo de investigação, notificação e tratamento dependendo do resultado dos exames dele. Já o recém-nascido com sífilis congênita, e aí a gente considera sífilis congênita, para efeito de notificação e investigação, todo bebê de mulher que foi diagnosticada com sífilis no pré-natal, parto ou puerpério, que não foi tratada adequadamente, né? Ou não foi tratada, não foi tratada. Esse vai notificar, e aí vai precisar fazer toda aquela avaliação de exames de hemograma, raio-x de ossos longos, punção lombar, enfim, esse vai ter o ônus, né, de ter que ser tratado após o nascimento. Mas ainda tem uma esperança. Crianças nascidas, mesmo as nascidas de mães não tratadas ou tratadas de forma inadequada, se o exame físico for todo bonitinho, está tudo normal, se os exames complementares dela também forem normais e o teste dela não treponêmico, VDRL, for não reagente ao nascimento, ela não precisa ficar 14 dias, 10 dias, 14 dias fazendo antibiótico no hospital. Ela pode fazer uma dose única de benzilpenicilina, né, de benzetacil,
e ser acompanhada no puerpério. E aí, ao longo do puerpério, na puericultura, ao longo do acompanhamento de puericultura, se ela desenvolver algum sinal, sintoma de sífilis congênita, aí sim, eles reinvestigam e tratam. Mas ainda existe essa questão aí, que só para ilustrar que não necessariamente a que não foi tratada, a criança foi infectada ou vai ter que ser tratada na maternidade. E as mulheres com cicatriz sorológica, né, se ela teve uma infecção antes da gestação, bem documentado tanto o tratamento com as doses corretas, como a queda dos títulos, essa você nem precisa notificar, nem na gestação, nem como sífilis congênita, e não necessita de nenhum tratamento ou de nada. Então, a gente precisa investir em estratégias de controle, acho que tem que melhorar a qualidade do pré-natal, e aí a qualidade, eu acho que a qualidade da formação, a qualidade da disponibilidade do exame, a agilidade nos procedimentos, né, que a gente às vezes tem esse retardo na solicitação, no resultado, oferecer o VDRL, né, nas oportunidades que a gente tem, e as que são recomendadas, a primeira consulta, com 28 semanas e no parto, oferecer tratamento adequado a todas as gestantes, aos parceiros e também às crianças, e o diagnóstico em todas as oportunidades da sífilis de forma adequada. Então, é por isso que a gente está aqui, a gente espera melhorar essas questões aí. Obrigado. Wallace, foi ótimo, foi muito bom, adorei. Vou pedir para a Carol e para a Paty abrirem o microfone para a gente começar a discussão. Quem também quiser participar, perguntar, vai ser super bem-vindo. Eu queria só fazer algumas considerações que eu acho interessante. É o seguinte, como você bem falou logo no início, né, a gente vê que a sífilis ela tem uma onda, né, de sobe, desce, ela começa lá antes da década de 50 e tem a descoberta da penicilina, você consegue reduzir bastante, depois na década de 60 ela volta a subir de novo, com os movimentos mais liberais, depois se faz uma nova campanha, na década de 80 ela sobe novamente, a AIDS vem, né, o HIV vem junto, os trabalhos, né, mostraram também uma facilidade de transmissão da sífilis congênita nas pacientes portadoras do HIV, né? E na década de 80, o que eu acho interessante, que eu acho que isso motivou a nossa aula, começam as campanhas de erradicação, né? Uma tentativa de você erradicar a sífilis congênita até o ano 2000. Se chega no ano 2000, continua cheio de sífilis, nada mudou, aí se faz uma estratégia do governo do Brasil, uma tentativa de se erradicar agora a sífilis congênita até 2012. Estamos em 2021, estamos tendo uma discussão sobre sífilis congênita, e não tem 2 ou 3 anos a gente teve um óbito por sífilis congênita. Né? No mesmo ano, a gente teve um caso no hospital de um diagnóstico de sífilis materna via alteração fetal e um neomorto com sífilis congênita, super grave. Fora os abortamentos, né? Fora os abortamentos, as coisas que a gente não diagnostica. Fora o que a gente não consegue diagnosticar, né? Mas eu queria falar exatamente isso. A gente teve um aumento de mais de 1000% num trabalho que eu li recente nacional, de 2005 até 2013. É muita coisa. E o que tem em discussão, eu acho que a gente também cuida mal da sífilis. E eu acho que isso que você falou do diagnóstico, do rastreio, da forma de pareamento, a gente acompanha mal. A gente vê até nas nossas discussões diárias lá. E a gente esquece que o bebê é acometido. Eu vou dar um exemplo do ponto de vista prático. Eu não recebo um exame escrito para mim que essa paciente teve sífilis na gestação. Então, assim, ela teve, porque a quantidade que a gente pega lá internado na maternidade, é impossível que eu não receba um ultrassom que a paciente tenha. O pedido do ultrassom, né? Exatamente, para eu atentar, né? Quais são as principais alterações que a gente vai pensar? Eu vou pensar numa hepatosplenomegalia, às vezes simplesmente num espessamento placentário ou nos casos mais graves de hidropsia. Né? E o que é fundamental é um tratamento barato, que trata o bebê, né?
quando a gente faz a penicilina antes de 14 semanas, numa sífilis, no caso, aí sim, eu estou evitando que esse bebê se infecte. Quando eu faço esse tratamento pós 14 semanas, e ela provavelmente se enquadra no quadro de uma sífilis latente, eu estou tratando o bebê. Então, eu tenho uma medicação barata que trata esse caso que a gente teve de hidropsia. Eu paguei a penicilina, porque a paciente não tinha dinheiro para comprar, e a gente não tinha no hospital. Eu paguei a penicilina, ela tratou, ela volta um tempo depois de acompanhamento com regressão da hidropsia. Então, você tem uma influência e uma ação em cima dessa gestação muito fácil e barata, de todas as alterações que a gente vê intrauterina. Uhum. E eu queria perguntar para você, principalmente, dos casos que a gente pega, onde eu particularmente questiono, algumas vezes, as condutas são tidas assim. Se eu tinha uma paciente que vinha completando os meus critérios de bom manejo, né, de regressão da titularidade, não teve nenhum critério de reinfecção, e aí ela interna e ela aumenta esse VDRL. Vamos supor, aumenta de forma clássica. 1 para 8 foi para 1 para 16. E aí Então, a gente... Isso não é aumento. Isso não é aumento. Porque o aumento você consegue ter 2 ou mais diluições. Esse é um erro muito comum. Tinha 1 para 4, 1 para 8. E aumentou. Não aumentou. Isso, na verdade, é variação do exame. Só quando de 1 para 8, para você considerar aumento, teria que ser 1 para 32. Entendeu? 1 para 8, quer dizer, 16 para 32. Aí sim. Então, se ela tem 1 para 8 e na internação tá 1 para 16, não é aumento. A mesma coisa no bebê, do sangue do bebê. O VDRL tem que ser maior que o da mãe? Não é maior. É maior, 2 ou mais diluições maior em relação ao da mãe, senão você não considera isso aumento, é variação do teste. Ótimo. Tá, isso é uma coisa que a gente sempre fica discutindo lá dentro. Benzetacil. Isso. De e aí novo. eu vou aproveitar essa pergunta e acrescentar mais uma. E se a gente tem o caso, vamos supor, então aumentou realmente, foi para 1 para 32. Eu faço uma dose, estou considerando que ela acabou de se reinfectar, ou eu não consigo dizer que essa paciente se reinfectou neste momento? E aí eu tenho que fazer o esquema completo. Então, lembra que eu falei daquele critério de você espera que haja uma queda de 2 ou mais diluições, né, de pelo menos 2 diluições em 6 meses para sífilis recente ou 12 meses para sífilis tardia, entendeu? Para as formas tardias. O problema na gestação é que a gente fica olhando muito todo mês, e aí quando a gente observa um aumento assim, né? Só que daí, se houver aumento mesmo, você retrata. Aí isso é um critério de retratamento. A manutenção do título, não, né? Mas o aumento, a qualquer momento, você retrata de acordo com a fase. Se eu não encontrei lesão ativa vulvar, eu vou tratá-la como latente. Você vai fazer 3 doses. 3 doses. A não ser que eu esteja evidenciando uma infecção ali novamente. Mas você tem que investigar se ela foi resposta. Você tem que perguntar isso. Porque se não houve reexposição, se ela mantém títulos aumentando, você tem que pensar na possibilidade de neurosífilis, sífilis ocular, tem que fazer punção lombar, tem que fazer outras coisas. Eu já vi, por exemplo, uma mulher na gestação ter tido 3 cursos de tratamento. Como é que pode, na gestação, um período tão curto, você faz 3 doses, mais 3 doses, mais 3 doses, e em nenhum momento as pessoas pararam para pensar, por exemplo, em fazer punção lombar, fazer um outro tipo de investigação. Você vai ficar fazendo benzetacil ad eternum, sabe? Entendi. Não é... A Ana Paula quer fazer uma pergunta. Ana, eu não entendi a sua pergunta. Fala aí, abre seu microfone. Tá ouvindo? Estou ouvindo. A gestante que vem com VDRL negativo e soro converte, sendo titulações altas, ou se for 1 para 2, 1 para 4, ou qualquer titulação. A gente, uma dose apenas. Sífilis recente. A gente viu lá que o tratamento deve ser baseado na fase... Não, o diagnóstico, o tratamento é baseado na fase clínica. Sim. Se você tem documentação de teste negativo e agora a soro converteu, ela teve uma exposição recente, é uma dose. A mesma coisa
eu falo para as pessoas assim, na investigação, a gente às vezes não pode ser preguiçoso. A gente, na consulta, a gente precisa investigar tudo. Não dá para assumir que a maior parte das gestantes, elas são tratadas com 3 doses, porque o tempo é considerado indefinido, indeterminado. A maioria é isso. Mas você precisa ver se ela teve algum exame, porque às vezes ela tem um exame em casa que ela fez no ano passado, ou um pré-natal anterior. Muitas mulheres têm gestações sucessivas, e ela tem, às vezes, o pré-natal com a documentação dos exames anteriores. Se você pegar isso para investigar, você, às vezes, consegue, sim, definir o tempo de doença. E aí trata de acordo com isso. Assim, a gente sabe que o tratamento Oi? Ou mesmo pode ser uma cicatriz, se for uma titulação mais baixa de uma paciente. Eu já tive um caso assim, de uma paciente que já tinha tido sífilis. Aí ela tratou e depois veio negativo, mas acho que a DIP, na época, tinha considerado ela como cicatriz. Pode ser cicatriz. O problema na gestação é que, como a gente quer garantia de que o tratamento foi feito adequadamente, é importante que ela tenha documentação do tratamento, das doses e da queda do título, né? De pelo menos 2 em 6 meses, ou para fase para sífilis recente, ou mais tardia, em 12 meses. Isso é importante para documentar, senão quando ela internar, você pode nem tratar na gestação, mas quando ela internar, o pediatra pode pedir, né, a comprovação de tratamento anterior, e aí a criança vai precisar, às vezes, ser investigada. Carol, quer falar alguma coisa? Fazer algum comentário? Eu acho que tem 2 pontos. Eu acho que reforçar, principalmente para os residentes, o quanto o tratamento é importante para o bebê. Eu lembro muito da gente no Figueira, pegando um bebê com ascite, um bebê francamente com sinais de infecção congênita, e você faz o segmento, a mãe é tratada e regride. Eu acho que das infecções congênitas, sem dúvida nenhuma, sífilis é que a gente vê estampado na cara da gente, como o bebê melhora claramente, né? Diferente de um CMV, de uma tóxico, que a calcificação intracraniana está ali, depois vamos ver o follow-up neurológico, mas na sífilis a gente consegue ver uma melhora expressiva no ultrassom, né, com o tratamento. E eu ia pedir para o Wallace falar a respeito dos parceiros, que eu acho que esse é um ponto importante que com frequência a gente vê lá na enfermaria, né? A paciente tratou, e aí a gente vai perguntar assim, mas e o parceiro tratou? E a gente tem toda uma questão social e cultural que envolve doença sexualmente transmissível, mas acho que tem a questão da conversa, de o que a gente faz numa paciente no pré-natal, a forma de abordar e de tentar trazer esse parceiro para perto da gente, porque, inclusive, a importância de rastrear outras doenças sexualmente transmissíveis, né, nesse parceiro, e uma vez que o parceiro não trata, e essa paciente, a gente vai confiar se ela disser que ela não está com vida sexual ativa com ele, ou a gente não vai confiar? Como é que a gente conduz isso? Então, isso já foi um problema maior. Eu sempre falo, né, que dar esse tipo de diagnóstico é entrar na vida do casal. E trazer o parceiro, às vezes, representa, né, o homem chegar na unidade de saúde, fazer um teste, e ter um teste positivo, isso para ele representa, às vezes, uma confissão de culpa. Né? Ele vai documentar que ele tem a doença, que ele pode ter sido a pessoa que passou para ela. Ou, às vezes, o contrário também. A mulher chegar em casa e falar para ele que está com sífilis, ela pode ter tido uma relação extraconjugal e agora ela vai ter que discutir isso. Assim, tem muitas coisas que, às vezes, não são nem colocadas para a gente na consulta, mas que a gente precisa ter na mente. Agora, o parceiro, ele precisa sempre ser trazido, a gente precisa conversar e ele precisa tratar, porque a gente sabe que enquanto ele não for tratado, ela vai ter o risco, né, potencial de reexposição, se não durante a gestação, porque às vezes na gestação, a mulher, para proteger o seu filho, ela fica em abstinência, ela diz que enquanto ele não tratar, ela não vai ter relação com ele, mas passando às vezes a gestação, pode ser que isso não seja tão forte, e aí ela se reinfecta. Então, a gente não quer o bem-estar dela só nesse momento, mas a gente quer para a vida. Para a investigação do recém-nascido, isso não é mais uma questão, porque isso foi tirado do protocolo. Não é mais considerado um critério de tratamento adequado o tratamento das parcerias sexuais. É fundamental que tenha documentação no cartão do tratamento dela e a queda do título. Então, se ela tiver tido resposta imunológica adequada, isso, e disser para você que não teve reexposição, isso é suficiente.
A gente, às vezes, fica muito receoso. Mas eu vou acreditar nela. Eu sempre falo que se a gente não acredita no paciente, a gente não faz nem a anamnese, né? Você parte para o exame físico, não precisa conversar com ela, você não acredita nela. E existe uma outra questão também, é que a gente precisa aprender a compartilhar as decisões. Assim, o tratamento não é meu, é dela, o filho é dela também. Ela precisa entender que ela tem que se comprometer com a verdade e com o tratamento. Essa é uma responsabilidade dela. E uma outra questão é a fé pública. Uma vez que ela disse para você que não teve reexposição, você escreveu no prontuário, isso vale como documento. Se essa criança amanhã ou depois tiver sífilis ou não tiver algum comprometimento, sabe, essa responsabilidade não é sua, não é. A gente, às vezes, quer, sabe, carregar mais responsabilidade do que a gente já tem. Não é. Então, eu acho que o que falta, às vezes, é a documentação adequada das coisas. É você escrever no prontuário, lá, o cartão bem documentado, tratamento, cada título, e perguntar se houve reexposição, existe essa possibilidade? Não. Tudo bem, acabou. Não é verdade? O fato também dessa criança apresentar alguma manifestação mais tardia, ao longo do acompanhamento dela de puericultura, não significa que tivesse ao nascimento. Pode ser, às vezes, né, tem alguns casos que tem uma manifestação mais tardia mesmo, né? Isso pode acontecer. O que a gente vê, assim, nas discussões de pediatria, é que a sífilis congênita não acaba na maternidade. Não acaba, né? Às vezes as pessoas acham que é assim, fez o tratamento ali na maternidade, deu alta, tá tudo bem. Não. O tratamento, o acompanhamento, ele deve se manter ao longo da vida da criança, porque ela pode sim ter manifestações tardias mesmo quando foi tratada. Pode ter uma reinfecção, né? Uma reativação da infecção. Eu tenho uma dúvida. É super importante, assim, nos cartões de pré-natal, a gente ter tudo documentado também, né? Porque, às vezes, a gente recebe a paciente no plantão, mas o prontuário em si fica lá embaixo. Então, de alguma forma, isso que você disse, deixar registrado e fazer do cartão de pré-natal um instrumento que ajude a gente que conhece a paciente ali num episódio muito pontual na enfermaria. Eu acho que você ponderou super bem. Só voltar, aqui a Juliana falou do negócio, Juliana, do aumento do título, né? Uma coisa que você vê, é o que eu falei na exposição, né? As pessoas fazem o VDRL e aí a mulher vem no mês seguinte para verificar o resultado. Ela tinha uma titulação, aí você institui o tratamento, depois você solicita o VDRL no mês seguinte, e às vezes esse aumento de título, né, não é porque houve falha do tratamento, mas é porque nesse mês que ela guardou o resultado, o título dela pode ter crescido muito, porque ela estava com uma infecção sem tratamento. Então, a gente precisa, né, o recomendável é que seja feito o não treponêmico, né, a titulação, próximo do início do tratamento, para a gente ter uma noção real. A outra questão também é que você pede um mês depois do término do tratamento. Terminou o tratamento, um mês depois você reavalia. E as pessoas com alguma frequência, às vezes, assim, começa o tratamento e já pede VDRL. Sabe, ela nem terminou o tratamento ainda, uma semana depois que termina, que ela faz o VDRL. Não deu tempo de você observar resposta. Essa ansiedade que, às vezes, o clínico tem, ou, às vezes, também o dia a dia, assim, a coisa da automatização, né, das condutas, gera esse tipo de interpretação equivocada no acompanhamento. Tinha alguém? O certo seria pedir 30 dias? Oi? O certo seria pedir o VDRL 30 dias depois do tratamento? Para o acompanhamento é isso, é mensal a partir do término do tratamento. Ela faria 3 doses e no final daria um mês de intervalo e colher. Claro, você terminou o tratamento agora. Agora sim. Você vai. Uma outra dúvida. Se a gente tem todos os critérios de tratamento adequado, mas tem algum critério ultrassonográfico que continua alterado no bebê. O que a gente poderia fazer numa condição dessas? Não, você tratou a mãe, né? Você pode ou não observar melhora no quadro lá do fetal. Mas se esse bebê tem sífilis congênita, né, ele pode evoluir com as alterações até o nascimento, até depois dele, né? Pode, mas a gente normalmente faz o tratamento, é o mesmo tratamento da mãe. É que a taxa de passagem passagem, né, da penicilina pela placenta é alta, não é baixa.
Então, você considera um feto adequadamente tratado também. E a gente vê clinicamente essa resolução. Mas eu acho que eu quero entender, Juliana, é que se existem critérios ultrassonográficos fetais para indicar um retratamento materno, é isso? Ela continua, é isso? Ela continua... Não tem. Não tem. Tem uma hidropsia fetal que não melhorou. E a mãe já foi tratada, o título dela caiu, tá tudo bonitinho. Não. Pode estar tão grave o suficiente que não está respondendo ao tratamento da penicilina. Ele pode não melhorar mesmo, ele pode continuar gravemente. Tá, mais uma coisa. Só a penicilina é considerada como tratamento adequado, mas já teve, né, vezes em que a gente não tem a penicilina disponível. Eu queria saber primeiro quais são as primeiras opções como segunda linha. Então, e se no caso de você realizar a segunda linha, realmente não tem nenhuma das medicações que você considere adequado? A gente teve uma época que falta mesmo de penicilina no mercado, né? Era uma questão da matéria-prima, enfim, a gente não conseguia comprar. Quem tinha estoque usava, mas quem não tinha que lançar a mão de outras coisas. Alguns protocolos usavam para a gestação, porque fora da gestação você pode usar doxiciclina, existe essa possibilidade, mas na gestação, ceftriaxone foi usada como tratamento, mas no fim das contas, isso não era considerado como tratamento adequado, e aí os recém-nascidos acabavam passando por toda aquela investigação como se as mães tivessem sido não adequadamente tratadas. Em qualquer protocolo que você vai ver, eles falam que o único tratamento efetivo é o uso, né, da penicilina. Você lembra da ceftriaxone? Foi de uns 2 anos isso, talvez. Um pouquinho mais, Paty, quer falar alguma coisa? Paty, está aí? Pessoal, vou aproveitar, então, para fazer uma pergunta enquanto a Paty não fala. Você falou, Wallace, em alguns momentos, titulação alta, titulação baixa. Se o título for alto, se o título for baixo. Qual é o corte? Eu não sei se eu perdi isso. 1 para 4. É o quê? 1 para 32? Não, tem 1 para 4. A partir de 1 para 8, você considera. Você está falando naquele diagnóstico diferencial de falso positivo, do não treponêmico, não é? Isso. Você falou, se for alto, se for baixo, mas o que é esse alto? É 1 para 4. A partir de 1 para 8, você já começa a pensar que o título é mais alto. Beleza. Obrigada. É baixo. A Patrícia quer falar, mas não consegue. Um problema, gente. Vai ligar para mim agora? É um problema entre o computador e o áudio. Fala, tem uma pergunta. A dessensibilização que tem que fazer para paciente alérgico à penicilina, a gente faz quanto tempo antes da administração da penicilina? 4, 6 horas, enfim, que eu não achei isso. Eu acho que você faz a dessensibilização, né? Em geral, a gente interna, né? Poucas vezes eu usei isso. Eu fiz isso no Pedro Ernesto, lá na UERJ. Eu acho que a gente teve um caso, alguns anos atrás, lá no Servidores do Estado, mas você interna, faz a dessensibilização e já começa o tratamento. Não tem um tempo, tipo 4 a 6 horas. Não que eu saiba, mas eu nunca li nada a respeito, mas em geral você dessensibiliza já trata. Mas essa indicação de dessensibilização é muito rara. Você só faz uma pessoa que tenha tido uma anafilaxia bem documentada anteriormente, entendeu? Com penicilina. É porque a gente tem muita gente falando que tem alergia, e eu já tive até um caso que a mulher falou que tinha alergia, não sei o quê, e eu falei, olha, então eu vou fazer com você aqui no hospital, lá na maternidade de escola, vou fazer com você aqui no hospital, que tem estrutura, não sei o quê. A gente fez a injeção, e no fim das contas ela admitiu que ela não tinha alergia a coisa nenhuma, que ela não queria levar as injeções, porque ela tinha medo, que doía, aquelas coisas. Então, a outra coisa é aquela reação de Jarisch-Herxheimer, que também às vezes confunde, né? A mulher que teve um tratamento anterior e teve esse tipo de reação febril, rash, acha que foi alergia. Mas é o que eu falei, assim, a literatura diz que a chance de anafilaxia é muito baixa, né? De 0,002. Eles falam, inclusive, se você olhar no manual, que a gente usa um monte de drogas que tem muito mais chance de alergia, de pirona, lidocaína, sabe? E ninguém está preocupado com isso, até alimentos, né? Você come frutos do mar,
esses produtos com corante, isso tudo, se você for olhar na literatura, tem uma incidência, uma taxa muito maior de alergia quando comparado com penicilina, e todo mundo não está nem aí, né, para o corante, para o camarão, enfim. E eu conheço, inclusive, gente que às vezes tem alergia, mas que de vez em quando come camarãozinho porque não aguenta. Custa penicilina aqui. Se fosse penicilina, não ia usar, né? Fala, Patrícia. Oi, gente, estão escutando? Agora sim. A minha super tecnologia. Não, velho. Abre o microfone. Eu acho muito frustrante, difícil nessa questão do sífilis, é porque muitas vezes a gente tem o tratamento documentado, a gente tem um título que às vezes por tempo hábil não caiu 2 vezes, enfim, não teve o tempo de chegar a 3 meses porque aquela gestação acabou e ela pariu. E frequentemente, ou quase 100% das vezes, a gente tem os bebês não adequadamente tratados ou e todo mundo faz penicilina cristalina 10 dias. Então, isso é uma coisa assim, que frustra muito, porque você tratou, você fez as coisas e ainda assim você, teoricamente, ou não sei, ou se a gente está sobretratando os bebês, às vezes os bebês fazem aquilo tudo, punção lombar e tudo, e penicilina cristalina, eles não têm um VDRL com 2 títulos acima, às vezes é igual ao da mãe, que não indicaria o tratamento, e mesmo assim a gente está tratando esses bebês, ou sobretratando esses bebês. Então, eu sei que a gente trata, às vezes vocês do meu pré-natal que tratou, que caiu o título e tá lá o bebê fazendo penicilina cristalina 10 dias, para mim, sem uma evidência forte de ter que fazer a penicilina. Então, eu não sei, eu vejo muito isso nos servidores, eu via muito isso na Maria Amélia, e é uma coisa assim que eu não sei, por mais que eu discuta com os pediatras, por mais que às vezes a gente leia o manual, eles continuam, às vezes, fazendo todo o rastreio sem muito, sim, né, pelos manuais. Tudo é assim, né, não é que não tem, aí não teria simplificação. E eu não entendo por que isso acontece, assim, não sei mais o que fazer. E fico frustrada com essa questão da sífilis, que eu odeio, aliás, mas tudo bem. Eu acho que essa sua angústia é a minha. Eu já tive algumas discussões com a pediatria em relação a isso. Inclusive, uma das minhas discussões é que gerou a solicitação de teste rápido na maternidade. Não sei se vocês sabem disso, mas lá não tinha teste rápido. A gente tinha um VDRL que nem sempre saía, ou quando saía, não saía em tempo hábil, isso aumentava o tempo de internação das gestantes, e na época era da rotina. E me aborreci uma vez, porque na época o parceiro também era considerado, né, para o tratamento como critério, para o tratamento adequado, e eu tive uma discussão assim, com a pediatra, fiquei muito aborrecido, porque era uma gestante que eu conhecia, inclusive, do pré-natal, e tinha um namorado, aí diagnosticou gestação, ela era soropositiva, HIV, e ela teve diagnóstico de sífilis. Depois disso, ela não quis mais saber dele, sabe? E nunca mais o viu. Ela falou ela falou, sou solteira, não tenho ninguém, minha gestação inteira, e eu fiz o tratamento adequado. Aí a pediatria disse que ia ter que investigar e tratar o bebê, porque aquilo era tratamento não adequado. E eu perguntei para ela, mas por quê? Porque o parceiro não foi tratado. Eu falei, mas que parceiro? De que parceiro você está falando? O parceiro dela, o pai da criança. Eu falei, não, ela não tem parceiro. Ela disse para você e disse para mim que ela não tem mais parceiro. Mas como é que eu vou confiar? É aquela história do confiar, né? Como é que eu vou confiar se ela estiver mentindo? Eu falei, olha, se você não confia na paciente, você não faz nem anamnese. Você parte para o exame físico, então você vai investigar todo mundo. Aí eu falei, e existe uma outra questão. Se você não confia que ela não tem mais relação com esse parceiro, você não pode confiar em mais ninguém, porque aquela que tem o tratamento do parceiro documentado, você não tem nenhuma garantia de que ele é o único parceiro, de que ela não tem relação extraconjugal. Assim, você não tem garantias, né, de que esse parceiro que tratou adequadamente se reinfectou com uma outra relação. Aí você começa a entrar numa neura, sabe? Eu acho que isso que você falou é fundamental. A gente já tem problemas demais, aí você começar... Então a gente não pode confiar em ninguém e partir do pressuposto de que todo mundo, sabe,
pode estar infectado a qualquer momento, mas não é isso que o protocolo diz. Em relação, Patrícia, até as mulheres não tratadas, eu mostrei aqui que existe a possibilidade, sendo os exames todos normais, o VDRL da criança negativo, ela pode, inclusive, fazer uma dose única e ir para casa. Agora, o problema é que tem médicos que não tratam a doença, não tratam o paciente, eles tratam a própria ansiedade. E não é o caminho, sabe? A ansiedade se trata de outra coisa. Toma um Rivotril, vai no psiquiatra, faz terapia, mas esse não é o caminho. Eu acho que a gente precisa trazer para a discussão a pediatria. Assim, pegar esses casos que são bem documentados. Eu tive um caso recente, só para ilustrar, porque eu acho que a prática, né, esses casos assim, práticos são mais ilustrativos. Eu fiz o pré-natal de uma pessoa que tinha tido uma história de tratamento anterior de sífilis, ela e o parceiro. Tinha documentado, então, tanto o tratamento como a resposta imunológica adequada. Começou isso aí, sei lá, 2 anos depois, engravida. Tem só cicatriz sorológica. Os títulos não aumentaram. Isso não é indicação de notificação, não é indicação de tratamento, está documentado que é cicatriz sorológica. E ao nascimento, a criança também não precisa ser notificada, não precisa fazer nada. Ela não pariu comigo, foi na época do Covid. Eu estava doente. Você estava com Covid, né? Oi? Quando você estava com Covid. Quando eu tive Covid, eu estava doente. E aí, rompeu bolsa, não sei o quê, mas ela também tinha uma questão com plano, a cobertura era ruim. E aí eu falei para ela, olha, a melhor coisa para você é ter o filho numa maternidade de qualidade no serviço público. E ela teve. O que vocês acham que aconteceu quando nasceu a criança? Gente, fizeram exame de sangue, fizeram notificação, resolveram fazer punção lombar, e aí teve um acidente de punção e disseram que no dia seguinte fariam nova punção. Aí ela me ligou, mensagem, estava super triste, e aí eu falei assim, olha, eu vou te falar uma coisa, não deixa fazer punção lombar. Não, falei, não deixa. Porque ela inicialmente não tinha levado o comprovante, mas depois ela mostrou o comprovante do tratamento da queda do título. Eu falei, não deixa, que eu vou. Aí liguei, eu conheci a direção e tudo, liguei e falei, olha, desculpa, não quero criar nenhum problema, ser inconveniente, mas assim, não tem indicação. O Ministério da Saúde é muito claro no seu manual que esses casos não devem ser notificados, investigados, nada tem a ser feito. E aí, um colega foi lá conversar com a pediatria e a criança foi liberada no dia seguinte, sem punção lombar. Olha, você está vendo? Eu acho que falta, sabe, às vezes estudar, claro, eu acho que falta conhecimento. Uma coisa que é interessante, quando você lê o manual, quando você lê todo o manual, tá? Aí você percebe que é importante ler o texto, sabe? E que explica as figuras. Tem gente que só vê figura. E quando você só vê figura, isso pode te levar a interpretações equivocadas. Por exemplo, aquela figura que eu mostrei do acompanhamento mensal para gestante, que está lá, a primeira situação é queda do título 2 vezes em 3 meses. E aí a outra situação, se você não lê o resto e vê aqueles critérios de retratamento, você vai acabar tratando todo mundo que não se enquadre naquele primeiro quadrinho de cima, de queda de 2 títulos em 3 meses, entendeu? Eu acho que é isso que falta, estudar, e essa questão, sabe, de não querer tratar a sua ansiedade. A gente tem que tratar o doente, tem que discutir as questões, sabe, de sobriedade. Eu sei a sua angústia, Patrícia, eu vejo isso, mas eu acho que a gente precisa trazer os pediatras para a discussão e não aceitar. Eu acho que, assim, tem que ter conflito, mas não ficar pacificamente, né? Assim. Jane e Carol têm essa mesma impressão, mas todos os bebês de mãe com sífilis, todos fazem tratamento com 10 dias de penicilina cristalina. Tá errado. Então, com Marta. Entendeu? Agora, eu acho que isso é uma tentativa. Eu acho que a gente tem que sentar com eles para resolver, sim. Mas, Juliana, é uma fase complicada de sentar para resolver. Não, mas para a gente discutir, a gente tem que começar a colecionar casos. Sim, claro. Porque você tem que fundamentar bem. Você tem que pegar o caso, tem que ter também um pré-natal bem registrado. Exatamente. Porque a gente também tem que fazer registro, né? Exatamente, senão a gente se expõe. E aí, às vezes, a falha é nossa. Aí você acaba descobrindo que o deficiente foi... Eu acho, muitas vezes, isso que você falou, Wallace, a gente tem que investir mais na pesquisa ali, no sentido assim,
foi VDRL. Você tratou na outra um questionamento mais aprofundado, entendeu? Que momento foi feito o VDRL? Que momento foi o tratamento? Quando terminou? Quando foi o próximo? Isso. Gente, eu queria agradecer, já está ficando tarde. Wallace, foi maravilhosa a sua aula. Muito obrigada. Acho que todo mundo gostou, só estou recebendo elogios aqui. A Carol já deixou no chat a nossa próxima aula. Espero que você também esteja presente, todo mundo. Que a gente vai falar um pouquinho. A gente não, né? A gente chamou um professor convidado. Vai falar sobre hepatopatia na gestação, que é uma coisa bem comum para a gente lá, né? Apesar de ser um tema que pareça ser tão específico. E está todo mundo convidado. Se vocês quiserem divulgar para as pessoas de fora, essa sessão é totalmente aberta. Obrigado pelo convite aí, pela oportunidade de compartilhar um pouco aí com vocês, conhecimento que eu adquiri, do conhecimento de vocês também, né? Eu sempre aprendo. Wallace, não agradece muito não, porque a gente já tem outros convites, mas na segunda a gente fala com você. A gente conversa. Se deu bem. Tá bom. Mudei para o celular, né? Viu, gente? Não, eu estou sempre... deu certo. Gente, beijo, gente. Beijos. Boa noite. Obrigada. Tchau.